Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula do nosso curso à distância de Processo Civil 2, Recursos. E hoje nós vamos começar a trabalhar com os recursos em espécie, especialmente hoje nesta aula, os embargos de declaração. Famosos embargos de declaração que certamente cada um de vocês já deve ter ouvido falar aí no meio jurídico ou até mesmo na mídia, pois muito recorrentes, né? E seguramente aí aparecem rotineiramente aí nas notícias dos nossos jornais. Bom, os embargos de declaração é uma espécie de recurso que está prevista no artigo 1022 do Código Processual. Tá? Toda a disciplina dos embargos de declaração está contida aí no artigo 1022 ao artigo 1026. Então, ou seja, a matéria curtinha, eu sugiro que antes da gente até mesmo ver este vídeo, que vocês possam dar uma pausa, dar uma boa lida em todos esses dispositivos de lei, né, para que a gente se situe aqui em alguns aspectos que eu vou tratar. E os embargos de declaração, eles não guardam maiores dificuldades para a gente poder compreendê-los. O que é importante a gente destacar sobre os embargos de declaração, que ao contrário dos demais recursos, ele é o único recurso que possui um prazo diferente de acordo com o CPC 2015. Ao passo que todos os outros recursos possuem um prazo de 15 dias úteis para sua interposição, os embargos de declaração, eles são sui generis nesse aspecto, pois eles possuem um prazo de apenas 5 dias úteis. E há um porquê disso. Todos os outros recursos, a gente vai pretender a reforma da decisão. Os embargos de declaração, não. Os embargos de declaração ele tem uma função especial, qual seja aquela prevista no seu caput, no seu cabimento, que é do artigo 1022. Né? O seu artigo 1022 fala que os embargos de declaração eles se prestarão a esclarecer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ou todas elas. Né? Nada impede que mais de um desses vícios esteja presente na decisão que você recorrer. Embargos de declaração podem ser opostos contra quaisquer decisões, tá, pessoal? Então, ou seja, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele cabe contra decisões interlocutórias, ele cabe contra sentenças, ele cabe contra acórdãos em quaisquer nível, em qualquer nível de jurisdição. Ou seja, tanto em primeira instância, quanto em segunda, quanto no Supremo, quanto no STJ, enfim, em qualquer fase do processo também, são perfeitamente cabíveis os embargos de declaração, desde que a decisão a ser embargada, né, ela contenha um desses vícios tratados no artigo 1022, ou seja, ou ela seja obscura, ou ela seja, ou ela é contraditória, ou ela tenha omissão, ou tenha um erro material. Esta contradição que diz aí é basicamente a contradição do julgado com ele mesmo. O que é isso? Todos nós sabemos que a estrutura básica, tanto de uma petição inicial quanto de uma decisão, era composta de uma premissa maior, uma premissa menor, uma conclusão. Né? Muitas vezes, quando não há congruência entre os argumentos, né, as premissas podem ser falsas ou a conclusão pode estar equivocada por uma ausência de congruência desses argumentos. Isso pode causar uma contradição. Um exemplo básico que eu dou disso, né, para ilustrar aqui a nossa situação, a sentença ela vem caminhando na fundamentação, por exemplo, de dar a total procedência aos pedidos do autor. Está lá a fundamentação toda, completa, dando razão à tese autoral, afastando as alegações do réu, dando razão às provas do autor, afastando as provas do réu, tudo certinho, ou seja, tem-se aí a notória, a inequívoca percepção da procedência dos pedidos do autor. E chega no dispositivo, né? Tá lá assim, por isso posto, improcedente os pedidos. Ora, peraí, tem alguma coisa aí que está errada. Não foi um erro de digitação? Não se trata isso de um erro material, também poderia ser. Há uma contradição entre os argumentos. E essa contradição, às vezes, ela pode ser tão gritante quanto pode ser mais sutil. Mas fato é, havendo contradição, cabe embargos de declaração dirigidos ao mesmo juiz ou julgador, magistrado, ministro, desembargador, ou seja, quem prolatou a decisão é o incumbido de julgar esses embargos de declaração, para que ele possa esclarecer se há ou não essa contradição. A omissão, ela se caracteriza pelo próprio nome, né? Ou seja, faltou algo ali naquela decisão
que poderia mudar a sorte daquele julgamento, ou seria um ponto importante a se esclarecer, que o juízo deveria se pronunciar sobre matéria de fato ou de direito, né, que pudesse ser de relevância para os argumentos tanto de um lado quanto de outro, né? Então, ou seja, caracterizada essa falta dessa situação, cabe aí embaixo de declaração pela omissão no julgado. O erro material, ele se consubstancia basicamente por um erro de digitação, por um erro de grafia, né, por um não que está no lugar de um sim que está no lugar de um não, né, enfim, situações que, embora evidentes, né, que seriam um erro material, poderiam aí, aos olhos de quem está fora, levar a uma interpretação equivocada. Então, nada mais correto do que você poder julgar esse erro material e sanear para deixar tudo correto no processo. E por fim, a obscuridade, e são aqueles argumentos, são aquelas fundamentações que não restaram suficientemente claras, né? A decisão judicial, todos nós sabemos, que ela tem que ser bem fundamentada. E para uma decisão judicial ser fundamentada, ela tem que conter ali no seu bojo, né, todos os esclarecimentos, o enfrentamento jurídico da questão. Ocorre que, por vezes, essa fundamentação pode não ser clara o suficiente a ponto de elucidar os pontos mais importantes na controvérsia, né, de solução dessa lide. Então, cabe aí você embargar em razão de uma obscuridade. Ou seja, a obscuridade está muito flertando ali com a omissão, né? A gente pode perceber. E não raro, tá, pessoal? A gente vai perceber situações onde estarão presentes simultaneamente mais de um desses elementos. É perfeitamente possível a decisão ser omissa e contraditória, ou ela ser omissa e ter um erro material, né? Ou ter todos eles juntos, né? Mas o mais importante é que contenha o vício. Contendo esse vício, caberá embaixo da declaração para sanear esses vícios. Então, notemos aqui que o objetivo dos embargos de declaração não é recorrer do mérito da pretensão, mas sim esclarecer os pontos fulcrais ou solucionar as contradições ou corrigir o erro material e enaltecer, esclarecer essa obscuridade. Ou seja, ela não visa reforma. Pode acontecer, no entanto, que o magistrado, ao reconhecer uma omissão ou uma contradição, isso implicar na mudança do resultado do julgamento, né? Porque ao solucionar algo que está incorreto, um vício, para que se mantenha uma congruência lógica após a solução, o resultado pode ser modificado. A este fenômeno, a essa situação específica, a gente chama de efeitos infringentes, né? Notem aqui que eu estou falando de efeitos infringentes. Não confundam com um recurso que não existe mais no CPC 15, que já existiu no nosso ordenamento jurídico, nos códigos processuais anteriores, que são os embargos infringentes. Aqui neste caso específico, de forma completamente diferente, nós estamos falando de embargos de declaração com efeitos infringentes, ou seja, ao solucionar aquele vício, ou de omissão, ou de contradição, ou obscuridade ou erro material, caso isso necessariamente implique, né, para correção, que o julgado tenha o resultado modificado, né, de forma substancial, ou seja, houve aí os efeitos infringentes. Né? Pode parecer aí a reforma da decisão, mas tão somente a correção de um vício que levou a esta situação. Perfeito? Então, gente, primeira coisa que nós temos que ter anotado aí, de forma bem clara, os embargos não pretendem a reforma da decisão. Tá? Esse é um ponto fulcral para a gente entender. Outro aspecto interessante nos embargos de declaração, que nós temos sempre que ter em mente, é que, além do prazo dele ser de 5 dias, ele também não exige o recolhimento do preparo, porque a lei assim determinou. Ou seja, para os embargos de declaração, você está dispensado, quando for interpor, de recolher o preparo, ok? Já disse aqui, é bom frisar, os embargos de declaração são feitos em petição dirigida ao próprio julgador da decisão, que será o responsável também por julgá-los. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Vocês vão ver aí nos artigos que eu falei que ele não tem efeito suspensivo.
Todavia, poderá o magistrado, a requerimento, atribuir efeito suspensivo a esses embargos, né? Uma vez demonstrada a pertinência de tal situação. Para a gente finalizar, gostaria de convidar vocês a uma reflexão sobre os embargos protelatórios, que a lei fala lá deles. Nós já vimos aqui que os embargos de declaração são recursos, portanto, uma vez interpostos, eles obstam a ocorrência da coisa julgada, não desafiam o preparo e, convenhamos, embora tenha critérios objetivos, né, de contradição, omissão, obscuridade de erro material, é perfeitamente por parte do intérprete, né, que esses conceitos possam ser subjetivados. O que é contraditório para mim pode não ser para fulano, né? E com isso, há às vezes uma verdadeira, me perdoe pela expressão, uma forçação de barra. Para quê? Para que, olha, eu vou forçar a barra aqui, eu vou interpor embargos de declaração para impedir a ocorrência da coisa julgada, porque se eu recorro, não pode ocorrer a coisa julgada, e esses embargos aqui já não tem preparo mesmo, né? Então eu vou entrar com embargo só para não transitar em julgado. É uma forma de se ganhar tempo. E isso atenta contra a boa-fé objetiva, um dever processual, né? E o CPC 2015 trouxe mecanismos nesse sentido para impedir que a interposição reiterada de embargos ocorra de forma tão somente a procrastinar o feito, né? Notem que o CPC disciplina que uma vez que o magistrado determina que referidos embargos são protelatórios, pode ser aplicado multa, né, ao embargante nesse sentido. Dá uma olhadinha na lei a esse respeito. E pior, essa multa, em caso de reiteração, ela pode ser majorada e se os embargos anteriores, os dois anteriores, se houverem sido considerados manifestamente protelatórios, né, o juiz decretou, o terceiro sequer será conhecido. Ou seja, é como se não tivesse sido interposto. Muda por completo a sorte no processo, né? Porque uma vez que você interpõe embargos, você interrompe o prazo para a interposição de qualquer outro recurso, né? Vamos supor que nós temos uma sentença, que a gente ainda vai ver que o recurso dela contra ela é uma apelação, a gente vai ter 15 dias, mas antes de apelar eu vou entrar com embargos. O meu prazo de 15 dias está interrompido, até que se julgue aquele embargo, quando será proferida uma nova decisão, né, julgando esses embargos, aí sim voltando a fluir o prazo da sentença, para a gente poder apelar, né? E aí esse prazo está interrompido. No caso de embargos protelatórios, manifestamente protelatórios, se os dois anteriores forem declarados dessa forma, um terceiro sequer será conhecido, ou seja, não haveria essa interrupção do prazo, ou seja, uma situação completamente perigosa, além de você ter que pagar multa no processo. E a interposição de novo recurso, inclusive, fica condicionado ao recolhimento desta multa, ok? Por último, uma outra situação muito importante, atentem-se à redação do artigo 1025 do CPC, que os embargos de declaração, eles possuem também uma função para efeitos de pré-questionamento, tá? Pré-questionamento nós vamos entender melhor quando a gente for ver lá recurso especial extraordinário lá na frente. Mas basicamente você interpõe os embargos de declaração para que provocar o magistrado para que ele se pronuncie especificamente sobre a matéria de ordem legal ou constitucional, já vislumbrando vindouro ou possível recurso especial ou recurso extraordinário, que tem uma capacidade aí, de discussão, um cabimento bem limitado nos termos da legislação e da Constituição. Então é necessário que a matéria, objeto desses futuros recursos, sejam bem delimitadas. Então os embargos eles se prestam também para efeitos de pré-questionamento. E o artigo 1025 fala que bastaria a gente interpor esses embargos de declaração que já estaria pré-questionada a matéria. Mas inteligência recente do Superior Tribunal de Justiça entende que não, que além de alegar fazer o pré-questionamento, você, em eventual situação, terá que alegar ofensa ao artigo 1022, que trata os embargos de declaração, para fim de pré-questionamento. Matéria essa que nós vamos compreender melhor quando a gente for ver recurso especial e extraordinário, ok? Então, pessoal, o que eu tinha para falar de embargos de declaração é isso. É um recurso curtinho, mas muito importante. Curtinho na legislação, vale a pena dar uma caprichada na leitura. Assiste esse vídeo de novo,
tentam interpretar. Dúvidas lá no nosso fórum de dúvidas. Não se esqueçam de interagir comigo para a gente poder esclarecendo melhor os pontos, tá ok? Desejo a vocês todos bons estudos e muito obrigado. Um abraço!